Fala galera do transporte, mais um bate-papo bem interessante. Quem acompanha a rede do transporte, que está acompanhando também com a revista Autobus, essa dobradinha, já viu que nós estamos conversando com todas as entidades, focando muito no transporte urbano, no transporte de passageiros no Brasil. Hoje temos um case muito interessante para trazer o dia a dia, para trazer como é a sofrência, né, as dores por que passam os operadores urbanos do Brasil. E conosco está Roberto Santana, que é o CEO do grupo CSC. Ele vai falar tudo para a gente, vai botar o dedo na ferida, não sei, mas vai ser muito interessante o nosso papo. Roberto, bem-vindo para falar conosco aqui. Bom dia, Ivo. Bom dia, Ferro. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade. Parabéns por abrir esse fórum de discussões, que eu acho que a gente tem que cada vez mais estar debatendo o tema, porque nós estamos... A pandemia simplesmente abriu a ferida que vinha exposta por muitos e muitos anos. Eu acho que não é pela pandemia a crise do transporte. Nós temos uma muito mais profunda, muito mais séria. E a pandemia simplesmente serviu de gatilho para essa discussão à tona imediatamente, porque acabou muito uma doença que já passávamos de forma crônica. Então, o que passávamos muito tempo, agora ficou agudo. Nós precisamos abrir essas discussões, estarmos nesses fóruns mesmo, todas as oportunidades que eu tendo para falar em nome do Grupo CSC, para falar, eu não tenho nenhuma crachá para falar em nome dos transportadores do Brasil, mas eu posso falar em nome das nossas dores dentro do grupo, que eu acho que refletem as dores no geral. Então, muito obrigado e parabéns por essa iniciativa da Rede do Transporte, da revista Autobus, porque eu acho muito importante. Legal, bacana. E para bater essa bola com a gente, nosso parceiro de sempre, Antônio Ferro. Antônio, legal ter você mais uma vez. Obrigado, Ivo. Obrigado, Roberto, aí pela presença, e tenho a certeza que hoje o assunto vai ser muito bem colocado, porque ele é fundamental para o desenvolvimento urbano, né? É isso aí. E para a gente, antes da gente entrar na ferida, né, no assunto propriamente dito, só para contextualizar, né, Roberto, conta um pouco do Grupo CSC, onde você está operando, onde você atua, tamanho da sua frota, enfim, dá uma contextualizada para nós aí. Nós hoje trabalhamos em 5 estados, nós trabalhamos nos modelos de fretamento para grandes companhias, trabalhamos no modelo de transporte intermunicipal de passageiros e trabalhamos principalmente no modelo de transporte urbano de passageiros. Trabalhamos um pouco no segmento de fretamento de leves e locação de leves, mas o nosso carro-chefe ainda há muitos anos, começamos aí, e há muitos anos é o transporte urbano municipal de passageiros. Então, nós hoje temos uma frota que se aproxima a 1.600 veículos, estou falando só de ônibus. Nós operamos em 32 municípios, sendo 25 concessões urbanas. Ultrapassamos 5.600 funcionários e trabalhamos em Goiás, em Minas, principalmente, que é o nosso principal polo de atuação, Bahia, Rio e São Paulo. Essa é a nossa campo de abrangência, vamos dizer assim. E temos hoje, apesar de eu ter dito que eu não tenho crachá para falar em nome do transporte, nós temos muitos impactos em vários setores do transporte urbano, porque nós trabalhamos grandes cidades, no caso Juiz de Fora, que é a terceira maior cidade de Minas Gerais. Nós, nesse sistema, temos 600 ônibus em operação no sistema, a nossa empresa representa 50% desse sistema. Trabalhamos em Itacoaxetuba, São Paulo, que já está de médio a grande, que é uma cidade que se aproxima de 400 mil habitantes. Trabalhamos Pouso Alegre, que é uma cidade que se aproxima de 200. Trabalhamos Ubá, Viçosa, Muriaé, Paracatu, que são cidades em torno de 100 mil habitantes. Trabalhamos Itabirito, Nanuque, Itapetinga, que são cidades entre 50 e 70 mil habitantes. Então, nós temos aí como ensaio para todos os portes de cidades. Eu citei algumas só como exemplo, eu não vou ficar falando todas, mas nós temos experiência em grandes corredores, temos experiência em cidade de médio porte e temos experiência em cidades pequenas no transporte urbano. Legal, bacana.
Roberto, então vamos lá, né? Vamos começar agora. A gente vem convivendo, né, nos últimos 10, 12 anos, o transporte urbano de passageiros, o volume de passageiros já vem caindo drasticamente. Quando a gente fala de pandemia, então nem se fala. Como é que está a atuação das suas empresas? Como é que estão os números da sua empresa? Como que você vem fazendo para tentar minimizar isso? Eu vou começar falando de uma coisa que a maioria dos empresários não gosta quando eu falo, já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, até em reuniões da NTU, mas que não é bem vista essa minha colocação. Mas eu tenho que falar, e eu não vou me calar por alguns ficarem satisfeitos com essa colocação. Grande parte da crise do transporte foi gerada pelo próprio empresário, pelo próprio setor de transporte. Nós demoramos muitos e muitos anos a tratar o nosso antigo passageiro como cliente. Hoje, o mundo exige que o passageiro, o usuário, seja tratado como cliente. E isso o empresário de transporte demorou anos e anos a entender. Porque o que era o transporte, tomando um pouco mais de tempo, mas só para recapitular, o que era o transporte na década de 70 e 80? Era colocar o máximo de veículos na rua para operar, e a nossa preocupação era simplesmente manutenção e cumprimento de horários. Esse era, você colocou, está enchendo, você coloca mais ônibus, está enchendo, você coloca mais ônibus e equilibra a conta, e a conta era muito fácil de fechar. A maioria dos empresários tem a mania de falar que desde muitos e muitos anos trabalha no vermelho. Mentira. Na década de 70 e 80, o passageiro era com balde. Nós tínhamos pouquíssimos outros modais, então o passageiro era meio que obrigado a usar o ônibus. E o que aconteceu de um período para cá? Nós tivemos uma facilidade de crédito para aquisição de motocicletas, para aquisição de veículos, nós tivemos outros modelos de transporte, nós temos transporte por aplicativo, nós temos transporte on demand, nós temos inúmeras opções para o cliente. E nós nos mantivemos no mesmo formato da década de 70, um formato ultrapassado em que a tarifa subsidia a todo o custo do transporte. Isso eu chamo aqui em Minas de cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Você aumenta a tarifa, perde passageiro, aumenta a tarifa, perde passageiro, aumenta a tarifa, perde passageiro, até num ponto que a tarifa é impraticável e o passageiro tem opções mais baratas e melhores. Então, esse que é o grande, a grande balbúrdia quando eu falo isso por parte dos empresários, é que o empresário não quer fazer uma meia-culpa e quer culpar vários outros governos municipais, federais. Claro que todos têm a parcela do tipo, mas eu acho que o empresário hoje, para começar a discussão, tem que começar admitindo o próprio erro. Esse é o cenário. As nossas empresas, propriamente ditas, nós já viemos de uma operação extremamente enxuta. Então, nós não temos mais nenhum penduricalho. Nós vamos falar assim, o porteiro, simplesmente porteiro, copeira para uma reunião de diretoria, secretária para diretor, telefonista. Isso já está extinto no nosso grupo há anos e anos. Nós somos conhecidos aí no meio de transporte por operarmos de forma máximo enxuta possível. O que a gente pode mais enxugar, a gente trabalha enxuto, para saber assim, olha, nós gerimos com o menor custo possível. Pode vir especialistas, nós fazemos uma auditoria de operações e de gestão, temos parceiro Instituto Áquila, nós temos parceiro a Fundação Dom Cabral, a maior escola de negócios da América Latina, que está sempre nos auditando para saber se estamos enxutos, se estamos mantendo a qualidade e estamos trabalhando com o menor custo possível. Então, isso nos fez sobressair no mercado. Atingimos aí no ano de 2019 o 9º maior grupo comprador de chassis Mercedes-Benz. Fechamos o ano de 2020 com um pedido de 200 veículos 0 quilômetro. E estávamos, assim, apesar dos percalços, indo bem dentro do nosso segmento de operação de linhas e fretamento. Agora, a pandemia trouxe uma modificação completa nesse quadro. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa.
Já que você falou aí que o setor necessita aí de reconhecer a meia-culpa, né? Mas a gente precisa lembrar também que o gestor público municipal, né, que se trata de transporte urbano, ele também não contribuiu em nada nesses últimos anos para melhorar a imagem do transporte, né? Então, quer dizer que foi uma coisa meio que casada, né, Roberto? Na verdade, eu falo da meia-culpa do transporte, do empresário, porque nós temos essa parcela. E, na verdade, nós temos o hábito de esperar o setor público resolver as mazelas. E, infelizmente, também não critico pessoas, não critico governos, mas estou falando como um todo. Infelizmente, o governo é omisso completamente no que tange ao transporte. Então, nós não temos, primeiro, nas pequenas e médias cidades, nós não temos profissionalismo quando vamos falar de transporte. Quem gera o transporte é a empresa, do jeito que bem quer, faz os corredores, e a gente luta para atender. E não, aí em muitas discussões eles me perguntam por que vocês não melhoram a qualidade? Porque só existe uma melhora significativa de qualidade para o cliente quando nós temos uma parceria com o Estado, porque não se sustenta mais um transporte simplesmente pago pelo passageiro, pelo cliente. É muito simples entender que a passagem de ônibus, a não ser cidades como São Paulo, que é subsidiado, aí já tem outro modelo, mas a passagem de ônibus, em 95%, 98% das cidades do Brasil, é o financiador do sistema. E você tem que ter aqueles horários superlotados para bancar os horários em que a demanda é baixíssima e que você faz praticamente um serviço social. E essa conta não fecha. Ou você atende muito bem, com algum tipo de financiamento, ou isso vai continuar perdurando, as redes de transporte vão cada vez ser menores, porque você tem que diminuir veículos no sistema para continuar operando, e cada vez pior. É impossível você imaginar que isso possa dar certo de alguma forma. E, voltando ao assunto do governo, na verdade, o governo, desculpa a franqueza, quer que se dane. Tipo assim, olha, eu quero que você se vire aí com o seu problema, eu exijo aqui o cumprimento do contrato, mas não faço nenhum movimento para cumprir a minha parte. Vou dar um exemplo seguinte, você sempre tem exigências de cumprimento, você tem inúmeras cláusulas contratuais de cumprimento, mas tem inúmeras cláusulas contratuais de contrapartida do Estado. A dele ele não cumpre nenhuma, e a nossa, nós somos obrigados a cumprir sob pena de punições, multas, cassações de contrato. Então, enquanto não existir uma agência nacional reguladora com um modelo nacional de financiamento, entendendo que o transporte público no mundo todo, porque vai ser diferente no Brasil, é o transporte que vai perdurar por toda a vida, é o transporte sustentável. Eu não estou falando só de ônibus, mas é o transporte de massa, é que vai diminuir a poluição, é que vai diminuir o trânsito, que vai tornar uma cidade do tamanho de São Paulo possível. Hoje em dia é quase impossível viver numa metrópole brasileira por causa do trânsito. E aí você vê em outros países, Europa, há pouco tempo estive numa convenção de transporte público em La Coruña, na Espanha, o transporte é 100% subsidiado. E no Brasil existe jeito, tem que ter vontade política. Se deixarem, aí eu vou puxar a sardinha para a nossa lata, se deixarem o empresário sugerir e os governos acatarem, fica barato e possível, porque quem entende de transporte, me desculpe as autoridades, é o operador. Quem sabe do que é o melhor para o transporte é o operador. Claro que o empresário sempre visa o lucro máximo. É claro que tem que ter uma agência reguladora para falar, não, aí você quer demais, para botar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o caminho, eu gosto muito de citar um grande amigo, o Rodrigo Tortoriello, foi secretário em Juiz de Fora e agora está lá em Porto Alegre, que vem tendo movimentos, vem fazendo movimentos um após o outro, no sentido de subsidiar o transporte público. E ele já viu, o secretário também aqui de Juiz de Fora, Eduardo Passo,
é uma pessoa muito aberta também a essa política, nós vamos ter, em mais ou menos tempo, com mais ou menos gravidade, que ter um movimento nesse sentido de um financiador para os modelos de transporte. Ô, Roberto, a gente vem conversando com muitas pessoas envolvidas nesse segmento e a gente tem a informação que nunca foi visto antes essa força do setor para melhorar o setor. E eu queria ouvir de você. Está chegando em você como operador? Está fazendo efeito? O que você acha desse movimento para chegar lá no governo, bater e, né, mais ou menos no sentido que você está falando aí para a gente? Você está sentindo isso? Que vai dar certo? Que a gente pode ter alguma esperança aí? Olha, são 2 pontos. O primeiro é que eu acho que temos ainda que aprimorar o modelo de participação dos empresários nesse fórum. Nós temos aí grupos da NTU, a NTU trabalha, assim, para ser ouvida, mas, na verdade, nós não temos ainda uma união geral dos operadores, dos empresários, dos sistemas, uma voz única. Nós temos muitas vozes, cada uma no seu estado, cada uma na sua região, tentando, mas eu acho que o principal trabalho da NTU, e isso não me entendam como crítica, eu até sou um entusiasta do trabalho da NTU, mas eu acho que o principal trabalho da NTU, agora na pandemia e nesse pós-pandemia, que vai ser talvez mais grave do que a pandemia, e isso eu queria também discorrer um pouquinho mais à frente sobre o que eu entendo como grave pós-pandemia, mas o principal trabalho é fazer uma união das vozes. Nós ainda não temos uma voz... Por exemplo, se o setor tivesse uma voz única e falasse, olha, hoje temos no Brasil todo um dia de operação tartaruga no transporte, do Oiapoque ao Chuí. Por quê? Porque ainda não viram, os governos ainda não viram a gravidade da situação, ainda não encararam de frente a gravidade da situação do transporte com quase metade das empresas falidas. Então, a pandemia... eu critiquei o empresário, porque o empresário se acomodou muito, mas a pandemia faliu as empresas por causa do modelo adotado e por causa de virarem as costas constantemente para o empresário e para o operador. Eu vou dar um exemplo só das nossas 30 concessões, 20 e tantas concessões de ônibus, só uma cidade, respondeu ao apelo da gravidade da situação e contribuiu, ainda que de forma tímida, mas agradecemos muito, pelo menos a sensibilidade, só uma cidade. As outras cidades simplesmente não responderam às nossas notificações, comunicações, nossos apelos, e estamos nos virando como podemos, sem auxílio nenhum. Então, eu acho que o empresário, a NTU e todo empresariado tem que... Hoje nós temos a tecnologia para podermos fazer isso, para podermos sermos ouvidos. Uma manhã de operação tartaruga no transporte ecoa no mundo todo. Não é Brasil, não, ecoa no mundo todo. Então, nós temos que mostrar, como o caminhoneiro mostrou naquela greve do caminhoneiro, nós temos que mostrar o seguinte, que o caminhoneiro para o Brasil de fora para dentro e o ônibus para o Brasil de dentro para fora. Porque você sem ônibus, a indústria para, o comércio para. É muito fácil falar, não, nós temos Uber. Mentira, isso não dá conta de transportar nem 10% da população no momento de fluxo de alta demanda. Então, nós ainda carecemos muito desse uníssono das nossas vozes. Ô, Roberto, na semana passada foi aprovado aquele auxílio emergencial para o setor de transportes, né? A gente entende como um cobertor curto, né? Entretanto, ele exige algumas modificações dentro do sistema, dentro da estrutura do sistema, né? Para os operadores ou as prefeituras receberem esse auxílio. Na tua opinião, é válido essas exigências que o governo determinou aí, tipo contratos de concessão, racionalização dos serviços, essas coisas? Eu também
tudo a gente não pode tratar tudo de forma geral. Tem exigências ali muito plausíveis, em que tem que se regulamentar, tem que se responsabilizar, eu acredito muito nisso. Tem exigências ali que beiram as raias do absurdo. Então, ali, eu vou dar um exemplo aqui de Juiz de Fora, e não entendam como soberba, a Prefeitura de Juiz de Fora disponibilizou para as empresas de transporte começou a sinalizar com um auxílio de R$2 milhões para o sistema. Uma vez de R$2 milhões. Aí me falaram que eu fui muito duro na colocação da reunião. Eu falei, muito obrigado, agradeço e não quero. Por quê? Porque para você falar para a população em geral que as empresas receberam R$2 milhões, isso para um trabalhador, para uma pessoa dona de casa, para um trabalhador que não entende a amplitude disso, é um número muito grande. R$2 milhões resolve a vida de 80%, 90% da população brasileira. Então, você vê R$2 milhões como uma grandeza. Mas R$2 milhões não representa uma semana da folha de pagamento da minha empresa, simplesmente, que é metade do sistema. Então, uma ajuda única de R$2 milhões vai resolver o meu problema menos de uma semana. Então, isso vai para a imprensa como a empresa foi socorrida, na verdade não era isso, era direto para a folha de pagamento, e não vai resolver o problema de ninguém. Então, é muito mais uma atitude midiática do que um real e efetivo apoio às empresas. Sobre esse apoio governamental que passou aí na Câmara, eu entendo que é difícil, agradeço demais aos deputados da nossa região que apoiaram muito, entenderam que é emergência a situação, mas vamos ser sinceros, esse valor também não representa nada no tamanho do buraco. Só para ter uma ideia, Juiz de Fora tem uma previsão de receber 16 milhões de reais. Nós já estamos com um rombo de mais de 40 desde o início da pandemia. Então, é uma coisa dramática essa, mas aí não vamos ser soberbos e não vamos ser arrogantes. É claro que se você está no deserto e precisa de 1 litro de água, 100 ml você aceita, porque você está morrendo. Então, é isso que está acontecendo. Todo mundo está aceitando. Eu acho que foi de uma falta de sensibilidade, para não ser mais duro, falta de sensibilidade enorme o que fizeram em tratar da situação somente das cidades acima de 200 mil habitantes. Por quê? Porque nós temos transporte regulamentado, licitado, com bilhetagem eletrônica, operando há muitos anos, operando de forma regular, em cidades acima de 50, cidades acima de 60, cidades acima de 100 mil habitantes. E o que difere o transporte dessas cidades das de 200 mil habitantes? Porque as cidades acima de 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, elas deslocam proporcionalmente mais passageiros do que as maiores no seu sistema de ônibus. Eu ia comentar isso, elas deslocam mais, né? Elas têm maior volume. Em proporção de habitantes, o volume é muito maior de passageiros por habitante nas cidades menores do que nas maiores. Então, qual foi o critério de você excluir uma cidade vou dar um exemplo, Pouso Alegre, que é um polo regional, é considerada a locomotiva do sul de Minas, é a cidade mais modernista do sul de Minas, é a cidade que tem mais de 20 indústrias com mais de 1.500 funcionários e que o sistema é licitado, regular, bilhetagem eletrônica. Qual foi o critério para tirar um Pouso Alegre dessa lista? Então, isso eu estou dando um exemplo de Pouso Alegre, porque, como eu disse, eu não tenho crachá para falar das outras, eu posso falar do que eu opero. Paracatu, centro, polo do Noroeste de Minas, a cidade mais importante, talvez, do Noroeste de Minas, no setor minerário, no setor agrícola e tal, 150 mil habitantes, por que ficou fora? Então, não tem explicação você tirar do auxílio 60% das cidades que operam transporte público. Então, talvez o governo vai fechar com 800 bilhões de prejuízo esse ano, 1 trilhão de prejuízo esse ano, que seja 850 bilhões, que seja 1,050 trilhão, mas que resolva o problema que talvez seja o mais grave nessa pandemia,
que é o de deslocamento. Mas, como sempre, infelizmente, estão jogando para as empresas as cobras, os operadores as cobras, e deixando eles se virarem. Só que dessa vez, para o bem ou para o mal, daqui a pouquinho eles vão ter que dar um jeito, porque metade das empresas de ônibus do Brasil, na minha humilde opinião, pelas minhas pesquisas, vão quebrar. Eu tenho amigos assim que é a situação que eu fico até sensibilizado, operadores de 80 anos de transporte coletivo, de 50 anos de transporte coletivo. A empresa Unida, aqui de Juiz de Fora, comemorou há poucos 2 anos atrás, me parece, 80 anos que está no transporte. E está rodando com menos de 10% da sua frota. Então, isso infelizmente está acontecendo, mas eu acho que tem o seu lado bom, o seu lado de aprendizado, que o governo vai ter que se movimentar. Não vai ser esse conta-gotas aí dessa primeira lei, que eu acho que é positiva, que eu acho que se não resolve, é um sinal de que temos que trabalhar nesse tema. Primeiro esse socorro, depois mais profundamente. E eu vou só falar com vocês podem me cortar à vontade, que eu falo para danar, viu? Está ótimo. Ô, Roberto, a gente sabe que no pós-pandemia, mas isso já vinha antes da pandemia, né? A falta de racionalização dos serviços de ônibus urbanos é um imperativo, né? Que corrói o sistema e contribui para esse lado negativo, né, Roberto? O que é preciso para mudar isso aí, hein? Você que tem toda essa experiência aí nessa área. A resposta nisso é muito simples. Deixar as áreas técnicas trabalharem. Temos que acabar totalmente com a política dentro das secretarias. Tem que ser técnico, tem que ser número. A gente trabalhar somente hoje, o que aconteceu por anos e anos? Viés político em todas as secretarias. Precisa aquela associação de bairro, quer mais um ônibus que passe por ali e tal, e foi inchando. E a gente foi sendo obrigado a acatar e jogar para tarifa, E hoje em dia o que nós temos visto é o seguinte, outro tema delicado. O cobrador é uma função que já não cabe mais no transporte. Nós temos aí inúmeras alternativas de cobrança, de pagamento, de facilitador. Quando você fala que o cobrador é um auxiliar de viagem, isso aí é política pura. E, infelizmente, nós vamos ter que ter meios hábeis para cuidar desses profissionais que estão ainda nessa profissão, mas, infelizmente, essa profissão é como o aplicador de bomba de flit nas casas na década de 40 e 50. Não existe mais o acendedor de lampião na cidade do Rio de Janeiro. Chegou a energia elétrica, infelizmente, não temos mais o que fazer com essa profissão. E, agora, nós temos umas boas intenções, nós temos umas boas ideias para tratar do tema. Aqui em Juiz de Fora, nós estamos sugerindo uma criação de escola para que o cobrador passe para motorista, um convênio municipal em que o cobrador possa ser recolocado e não simplesmente extinguir o cargo, só pode extinguir aquele posto quando aquele profissional estiver colocado, ou no turnover, quando esse profissional pede para sair da empresa, nós não recontratamos no lugar para irmos enxugando. Falando aí em média das empresas de transporte, nós temos 5% a 8% de turnover no cargo de cobrador, é uma dos cargos com maior rotatividade. Se você falar entre 5% e 8%, você teria aí entre 18 e 30 meses o problema sanado somente no turnover. E aí sobraria aí alguns que não deixariam a empresa mesmo, temos históricos aí de pessoas que permanecem na empresa, e essa menor parte a gente criaria alternativas cabíveis para não deixar essas pessoas empregadas. Isso é uma saída inteligente. Em contrapartida, colocaríamos muitos facilitadores de cobrança por celular, por internet, essas que todos aí já debatemos a fundo, para analisarmos essa saída. Mas o problema dos setores, dos sistemas de transporte, a principal alternativa é profissionalizar e deixar os técnicos atuarem de forma
geral no sistema, não deixarmos a política interferir nessa atuação aí no sistema de transporte. Vai resolver? Não. Continuamos com o problema da tarifa subsidiando tudo, mas vai amenizar. Então, não existe uma fórmula mágica em que você chega na prefeitura, coloca a fórmula mágica e o problema está resolvido. Temos que trabalhar como nós trabalhamos nas empresas, como as grandes empresas atuam, com plano de ação. Esse é o primeiro do plano de ação, a primeira tarefa do plano de ação, a segunda, a terceira, a quarta, e vamos amenizando, até conseguirmos equacionar como um todo, e cada local tem a sua particularidade. É um plano de ação para cada região, um plano de ação para cada município, porque o problema de Juiz de Fora é totalmente diverso do problema de Teresina, lá no Piauí, ou de Salvador, ou de outras cidades. Cada cidade tem a sua particularidade, com maior, menor demanda, maior ou menor sistema, e isso vai ter que ser analisado de forma técnica e profissional pelas secretarias locais. Esse para mim, é o primeiro passo para a gente começar a sair desse lamaçal que nos envolvemos hoje. Perfeito. Roberto, aproveitando, você falou do pós-pandemia, né? Eu acredito que a gente não pode sair dela do mesmo jeito que nós entramos, né? E você? O que você tem para falar sobre isso? O que a gente pode esperar aí desse nosso setor? Eu vivo nisso tenho 44 anos, eu vivo nisso desde 9 anos de idade. Desde 9 anos de idade, eu estou numa empresa, numa garagem de ônibus, seja como lá as funções diversas, motorista bastante tempo. Eu posso, por toda a experiência e vida no setor que eu tenho, posso afirmar que está 100% certo. Não vamos sair da mesma forma. Eu falo isso, nós temos uma reunião de comitê de crise aqui no grupo, e eu assusto muito o pessoal da reunião, mas eu falo, não vamos sair do mesmo tamanho. As empresas vão perder tamanho, vão perder valor. Isso é importante saber, que um sistema de Juiz de Fora de 600 ônibus não vai ter 600 ônibus depois da pandemia, e nós vamos ter que nos adequar muito, porque você não consegue reduzir de forma proporcional à queda de demanda, porque nós temos aquelas linhas em que já está extremamente reduzido, nós temos aquelas linhas em que já é de um ônibus, ou já são 2 ônibus para atender uma região, em que você não consegue diminuir mais, você não faz o horário. Então, esse vai ser o desafio extremo que vamos passar no pós-pandemia, porque hoje nós estamos vivendo de muletas, e muitos empresários ainda não viram que estão respirando por aparelhos e caminhando com muletas e, às vezes, até cadeira de roda. Então, o que temos hoje? Temos uma suspensão de impostos, temos uma suspensão de pagamento de financiamento de veículos, temos um auxílio e um subsídio da folha de pagamento, e conseguimos equilibrar as contas nos apoiando nesse tripé aí, que é uma cadeira de rodas. Mas o pós-pandemia, o que vai acontecer? O governo não tem mais fôlego para sustentar essa folha de pagamento. Você vê aí que ele está estendendo por 2 meses, com muita luta, estendeu por mais 2 meses. Os bancos não vão suportar por muito mais tempo essa renegociação dos contratos de financiamento, que são muitos, e os impostos o governo vai precisar arrecadar, porque já está num déficit absurdo. Então, o que vai acontecer agora, muito próximo? Nós não vamos ter mais essa muleta, ou essa cadeira de roda, ou esse respirador, e vamos ter que suportar o crescimento muito gradativo, muito paulatino, até a chegada de uma vacina. Com a chegada de uma vacina, nós vamos ter um crescimento maior, mais rápido, mas mesmo assim não atingindo os patamares anteriores, que já eram drásticos, já eram dramáticos. Então, parece um filme de terror. Você sai do Fred Krueger para entrar no Jason. Vamos dizer assim, você não tem por onde escapar. Você tá ou você fica dentro da frigideira no óleo quente ou pula no fogo. Então, nós temos hoje no Grupo CSC, nós temos um pouquinho mais de conforto, porque nós temos inúmeras operações de fretamento que
vão nos ajudar como empresa, e não como sistema de transporte público, a ultrapassar esse rio aí turbulento. Mas eu tenho inúmeros amigos, sócios, que só vivem do transporte público. E não são grupos, isso é mais grave ainda. Porque quando você é um grupo, você joga tudo dentro de um bolo, faz a conta, negocia com mais força com o banco, você tem muito mais alternativa. Mas quando você é uma empresa do interior de Minas, com 0 subsídio, com 50 ônibus só no sistema, com contrato de Finame, com tudo acabando, e você tem muito pouca força, o drama disso é muito maior do que para um grupo. E o governo tem que entender que esse drama que eles fecharam os olhos, viraram as costas, esse drama é do funcionário, porque essa empresa de 50 ônibus geralmente tem 300 famílias que estão vivendo desse sistema de forma direta. Então, o pós-pandemia, esse momento agora que eu acredito, a cronologia da nossa gestão de crise é o seguinte: esse momento agora, de outubro a junho, e aí nós aqui encaramos como 3 fases. De outubro a dezembro é a fase ainda de pandemia, em que ainda podemos ter algum auxílio, podemos ter uma negociação com o banco. De dezembro a março é onde não vamos ter mais auxílio, vamos ter aqui um crescimento muito lento de demanda. Março, se Deus quiser, com o surgimento de uma vacina e começo de vacinação, um crescimento maior. Para junho, junho, agosto, temos aí um panorama mais claro, que quem falar hoje, que sabe o que vai acontecer nesse cronograma que eu estou dizendo, até agosto do ano que vem, é futurólogo, está chutando. Eu estou falando assim, são várias alternativas e vários cenários que nós vamos criando aqui para nos prepararmos. Se tem um conselho que muitos me pedem aí, muitos empresários, que eu tenho muitos amigos no setor. Amigo mesmo, companheiro de fé mesmo, de trocar ideias, de trocar nada de concorrência. E muitos me ligam para saber como é que a gente está fazendo e tal. E se tem um conselho, é que se o seu comitê de crise for de uma pessoa, mantenha esse comitê de crise ativo. Passe pelo menos uma parcela do seu dia, da sua semana, trabalhando os cenários que vão... E não se iluda. Se tem uma perspectiva grave, trabalhe dentro dessa perspectiva grave. Não se engane, porque lá na frente vai chegar a conta. Então, é isso que a gente tem feito aqui. Ô, Roberto, a gente sabe que nesse processo de modernização dos sistemas de transporte envolvem altos custos, né? Que, infelizmente, o valor das passagens não estão aí para cobrir esses altos custos. Na tua visão, como é que vai ser o financiamento do transporte a partir de agora, hein? Como é que deverá ser, né? Pelo menos. Eu acho que tem algumas iniciativas por todo o Brasil, pontuais e de formas diferentes, que, se unificadas, ajudam demais os sistemas de transporte. Tem cidades do Brasil que estão colocando uma pequena alíquota dentro do IPTU. Não resolve, mas já é uma alternativa. Porto Alegre está taxando os aplicativos com um percentual para financiamento do transporte. Algumas cidades estão taxando dentro do utilização do estacionamento rotativo. Algumas cidades estão taxando com pedágios urbanos. Então, isso aí não existe uma alternativa. Nós vamos ter que juntar várias alternativas, tentar regulamentar essas alternativas de forma que seja municipal, mas o ideal seria de forma federal, taxar alguma forma de imposto compulsório no combustível para que seja revertido para o transporte público, e dentro desse pool tentar, e isso vai ter que ter a parcela do empresário, porque às vezes o empresário fica pensando, beleza, eu tenho uma tarifa de R$5 e vou ter mais esse auxílio. Não, é baixar a tarifa. É baixar a tarifa. Tudo que é alternativa do transporte é para baixar a tarifa.
Você tem que falar com o seu cliente, olha, eu estou melhorando o número de veículos, estou baixando a tarifa, melhorando a qualidade, facilitando. Gente, me desculpe os empresários, vocês já viram na maioria das cidades como é que é pagar ônibus? Você põe o cara para fazer uma penitência para te pagar. Então, isso não pode existir mais. Todo mundo está facilitando o cara. Você vê aí nos Estados Unidos, por exemplo, você chega lá, você dá uma rabiscada numa máquina lá, você já pagou. Você aponta um cartão para uma máquina, já pagou. Você chega na Europa, você nem passa o cartão mais, porque tem gente lá que acha chato enfiar o cartão na máquina, então só aproxima. Aqui no Brasil já temos isso. No ônibus, não. O cara tem que ir numa agência, enfrentar uma fila, demorar para danar, isso é jeito de mineiro falar, e esperar para poder te pagar. Não tem lógica, isso é surreal. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que baixar a tarifa, facilitar o jeito do cara de pagar. Desculpa a franqueza também do empresário, nós vamos ter que admitir os outros modais e integrar os outros modais junto do nosso sistema. Não tem jeito, é besteira você falar que vou abandonar, vou virar as costas, igual o taxista, quando o Uber chegou, o taxista combateu. O taxista, em vez de falar assim, olha, veio o assassino do meu ramo, chegou. Ou eu vou lutar contra ele, eu vou fazer... chegou, vamos imaginar que eu sou um boxeador franzino, que não sei lutar, estou muito despreparado, e chegou um musculoso preparado MMA. O que o taxista tinha que fazer? Bicho, eu vou para a academia agora e vou bombar também, porque senão, só que ele continuou pensando em ficar no ponto, esperando o telefonema ou o passageiro chegar e no mesmo preço. Aí o cara está trabalhando na metade do preço dele. Aí, cara, isso não vai virar. Então, eu acredito que o ônibus é a mesma forma. Nós também, quando o Uber chegou, a gente ficava vendo, falava, desculpa, com perdão da palavra, o taxista está ferrado. E a gente não viu que era muito mais dramático para a gente do que para eles. Porque eles são muito menores o sistema deles de transporte. E esse Uber está tirando a nossa fatia de lucro. A carne. Está sobrando osso para a gente, está sobrando aquele miolinho da picanha ali, está ficando nesse público que está indo para o Uber. Então, o que nós temos que fazer? Olha, redimensionar, entender que o aplicativo veio para ficar, ainda temos um outro que está chegando, que é o On Demand. A gente vai ter que integrar isso tudo, ficar do tamanho certo e não virar as costas para a tecnologia nunca. Nós aqui no Grupo CSC temos um setor especializado em inovação, que estamos testando diversos formatos, diversas alternativas, para a gente, dentro de um prazo aí, eu acredito, 6 a 8 meses, que já é longo quando se trata de inovação, já temos as nossas alternativas próprias para isso. Porque se a gente ficar parado, nós vamos morrer. É dramático dizer isso para o empresário de transporte, falar, olha, se você pensar que isso eu não estou falando só de pandemia, não. A pandemia, eu vou voltar lá no que eu disse no princípio, a pandemia foi só dar cor viva a uma coisa que já estava desenhada. Mas se a gente ficar parado pensando que o nosso setor vai sair dessa pandemia e voltar a ser o que era, nós vamos morrer. Então, o que a gente tem é que, resumindo, unir as vozes do empresário para ser ouvido, porque uma voz só esporádica aqui e acolá não vai ser ouvido, não vai dar a dramaticidade que precisamos demonstrar, e trabalharmos para falar assim, olha, superamos um ponto, não vamos nos acomodar, vamos tentar dar uma solução definitiva. Eu odeio soluções paliativas. A gente tem que tentar caminhar para uma solução que dê pelo menos uma longevidade temporária. Vamos falar assim, nós vamos ter uma sobrevida de tantos anos e vamos trabalhando nesses tantos anos para a gente ir vivendo as sobrevidas que formos conseguindo. A gente não adianta hoje falar assim, saímos, vamos deixar rodar, vai acabar. São investimentos de famílias, décadas, gente que trabalhou a vida toda. Eu posso falar porque se tudo der errado, o que eu sei ser motorista de ônibus, não vai ter nenhum ônibus para dirigir. Então, a gente aprendeu a mexer com isso. E aí falo, sou eu? Não, minha família inteira, todos os meus diretores, todo mundo aqui é peão. Na minha empresa, principalmente, todo mundo aqui veio de baixo,
foi tendo as oportunidades, foi se especializando e chegou a ponto de diretor. Então, se a gente não socorrer isso, e todos os outros empresários que estão, às vezes, num cenário mais grave do que o nosso, e falarmos, olha, gente, nós temos que ser ouvido. Mas como que faz para ser ouvido? Só se todo mundo fizer uma ação conjunta. E isso eu acho que é o papel principal da NTU, e eu acho, não é crítica, é só uma sugestão, acho que a NTU ainda está derrapando um pouco nessa conjunção aí para fazer que uma voz só ecoe. Eu acredito nisso. Maravilha. Ferro, mais alguma consideração? Eu ia perguntar para o Roberto, mas tem certos formadores de opinião aí que, nesse momento tão crítico dos sistemas, né, e falam para melhorar a qualidade do ar das cidades, investir em ônibus elétrico, em ônibus com tração alternativa. Se a gente não está conseguindo sobreviver, o sistema não está conseguindo sobreviver com um modal convencional, que dirá com tecnologias mais caras, né, Roberto? Na verdade, é o seguinte, o ônibus elétrico veio para ficar. Todos nós sabemos que o futuro é a propulsão elétrica. É a tendência principal hoje. Eu acho que é um sinal dos tempos que nós não podemos também virar as costas. O que acontece hoje é o seguinte, a tecnologia ainda não está comercial. Ela já está bem avançada como operacional. Eu acredito que ainda tem muitos ajustes, mas já está num ponto bem operacional. Mas ela não está comercial. Eu estou agora implantando nas unidades da Vale, que é um cenário diferente, porque a Vale quer, até 2030, trabalhar nessa política de carbono zero, quer caminhar nesse sentido, e ela paga por isso. Então, você coloca numa planilha de custo, é um serviço privado, em que você mostra para ele, olha, apesar do custo de estar operacional, ainda não está comercial, a conta é essa, e apresenta a conta. Eles pagam, a gente coloca. A realidade da empresa privada é essa. Quer fazer um movimento é até bom para a imagem da Vale e das outras companhias fazer esse movimento. Eu acho bom também que a gente vai operacionalizando ainda mais a tecnologia, mas no transporte público não existe a mínima chance disso prosperar muito, muito próximo. Porque você não pode colocar uma tecnologia competindo com a outra com 3 vezes o valor. Em muitos casos, 4 vezes o valor. Então, você fala hoje num OF básico das duas tecnologias de 4 vezes, você pega um OF, a propulsão elétrica hoje, né, ele está quase R$2 milhões. Um ônibus. Então, isso não vira, não fecha. Fora até todo o parque de infraestrutura que você tem que criar para abastecer esses ônibus. Então, assim, é lindo, mas não é prático. E aí nós temos uma outra parcela da população que é sonhadora. Eu odeio as pessoas que miram o fim, mas não criam o caminho. Tudo bem, você me indique o final, beleza, o final é cuidar do meio ambiente, ótimo, estou dentro. O final é termos propulsão elétrica que é mais limpa, ótimo, estou dentro. Mas então me indique o caminho. Por favor, olha aqui, ó. Aqui no Grupo CEC, principalmente, nós estamos abertos a qualquer entidade, ONG, qualquer pessoa que queira debater o assunto claramente. Só que eu falo assim, olha só, você quer que eu trabalhe com essa caneta? Essa caneta custa tanto. Me mostra como é que eu vou fazer. Porque eu não consigo. Às vezes eu sou incompetente para isso. Eu mexo com isso há 40 anos, mas às vezes estou incompetente. Por favor, me ajude. Então, muita gente mostra o fim do filme. Mas como é que vai se desenrolar a história? Então, essa aqui, para mim, é o meu ponto do ônibus elétrico. Eu acho que é o futuro. Eu acho que nos veículos de passeio estão muito mais avançados no sentido comercial, apesar de caro ainda. Mas o ônibus está absurdo. Hoje, no Brasil, o que nós temos? Um fornecedor, BYD, com algumas iniciativas pontuais, mas com um preço, não estou criticando também a BYD, toda tecnologia de inovação é assim mesmo, começa cara e depois eles vão achando alternativas. Então, hoje não é comercial e não é prático, para falar. Nesse caso da Vale que você citou, é um ônibus elétrico também que você está...
Na Vale nós vamos colocar, nós estamos já em processo de implantação de 1 ou 2, e a tendência é que isso seja implantado em algumas minas para teste, para começar a operacionalizar. Eu acredito que a Vale vai caminhar mais do que os outros. Mas já vamos, eu acho que ainda esse ano, ou mais tardar o primeiro bimestre de 2021, esse ônibus, eu até convido vocês na inauguração lá da operação a conhecerem. Nós, no início de 2021, mais tardar, nós já estaremos operando um veículo elétrico. Legal. Ótimo. Com certeza. Beleza. Roberto, pessoal do transporte, essa foi uma entrevista, foi um bate-papo muito sincero, né? E de quem opera o dia a dia do transporte. Ou seja, o que a gente mostrou aqui, agora a gente parou de falar do contexto para trazer o mundo real para vocês. Então, principalmente o passageiro que não entende muito de ônibus, que só reclama, esse ônibus é ruim, essa tarifa é muito alta. Essa entrevista serviu também para você entender um pouco de como funciona tudo que está por trás desse sistema de transporte, né? Do como o operador sofre para transportar vocês, né? Roberto, muito obrigado pelo bate-papo. A gente poderia ficar aqui 2 horas, que é um assunto muito interessante, mas com certeza a gente vai voltar a se falar aqui com a rede, com a revista Autobus. E a gente agradece a tua presença aí. Olha, Ivo, Antônio Ferro, meus amigos, eu agradeço enormemente a oportunidade de novo. Agradeci no início, agradeço de novo. Isso que vocês estão fazendo é um trabalho muito forte em prol do transporte. Isso é uma iniciativa que ajuda enormemente. Quanto mais pudermos esclarecer, quanto mais pudermos colocar as nossas dores, nossas agruras, de forma muito incisiva. Eu falo que profissionalismo é o seguinte, é você ser pragmático, não adianta você dourar a pílula, criar... eu não sei, de forma nenhuma, eu até dou algumas palestras pelo Brasil falando de empreendedorismo, carreira, e eu não sei dar a volta. Eu acho que dá certo porque ainda tem gente querendo ouvir, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que ser muito claro nos pontos. Eu estendo o convite a vocês virem a qualquer das nossas operações, passarem aqui 1, 2, 3 dias com a gente, visitando as nossas unidades, conhecendo a nossa rotina. Vai ser um prazer receber vocês aqui, comer um queijo, um doce de leite. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo essa oportunidade. Estou sempre aberto a qualquer hora que vocês quiserem um novo bate-papo, a gente está às suas ordens. Bacana, obrigado, Roberto. Antônio Ferro, mais uma, valeu pela parceria de sempre e vamos para a próxima. Obrigado, Ivo, obrigado, Roberto. Olha, eu confesso que hoje eu fiquei bem surpreso e ao mesmo tempo bem feliz por essa sinceridade que você demonstrou, Roberto, dentro do setor, mostrando quais são os problemas e como podem ser resolvidos. O assunto de hoje foi muito, muito bom mesmo, muito bacana. Obrigado a todos e até a próxima. Isso aí. Valeu, pessoal. Fiquem com a gente que tem muito mais por aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, valeu.